Boa tarde, meu nome é Walter Val, eu sou cidadão aqui da Colônia Nova, sou descendente dos Menonitas e o nosso povo veio, a sua origem vem lá do norte da Alemanha. Em 1780 eles migraram para a Rússia sob convite da tsarina Catarina a Grande e foram para a Rússia fazendo grandes colonizações. Esses menonitas e muitos outros germânicos ficaram na Rússia por mais de 150 anos e foram muito prósperos lá. Dentro da Rússia eles se localizavam em forma de colônias. Cada colônia tinha uma igreja e tinha uma escola. Então esses menonitas sempre preservaram e davam muita ênfase para as escolas, para o ensino. Então, inclusive, isso lá por 1910, eles tinham até curso superior em engenharia, em agronomia e outras áreas agrícolas. Só que em 1920 em diante, com o surgimento do comunismo, os líderes das comunidades, das colônias e os pastores, eles foram presos e foram exilados para a Sibéria, foram levados para a Sibéria para prestar serviços forçados. E aí então, outra coisa, a religião era proibida e como os menonitas é um grupo evangélico e quando para eles foi proibido o culto e a crença em Deus, eles procuraram um caminho para sair da Rússia. Foi então em 1918 um grande grupo de germânicos menonitas e outros germânicos foram para o Canadá. Só que em 1922, 23 a Rússia fechou as portas e não deixou mais ninguém sair da Rússia. Só que um grupo bastante grande dos menonitas, nos quais os meus pais faziam parte, foram para Moscou e conseguiram, junto ao consulado alemão dentro da Rússia, sair para a Alemanha. Eles, na verdade, queriam ir para o Canadá também. Só que o Canadá fechou as portas. Foi assim, então, que eles foram canalizados para o Brasil. A colonização começou em Santa Catarina. Saíram da Alemanha em 1929 e chegaram aqui no Brasil em 1930. Colonizaram lá em Ibirama. Ibirama fica lá no meio da Serra de Santa Catarina. Chegaram lá em Santa Catarina, a primeira coisa que eles fizeram foi construir uma igreja e junto à igreja uma escola. Então tinha as escolas particulares. Os professores, na verdade, eles não tinham muita formação, mas eles davam muita ênfase que a gurizada, a turma, os jovens estudassem para poder, interpretar e prosperar na vida. Em 1949, um grande grupo migrou aqui para a Colônia Nova, na época município de Bagé. Meus pais e os meus sogros faziam parte desse grupo para plantar trigo aqui nas pampas do Rio Grande do Sul. Novamente, a primeira coisa que eles fizeram é construir uma igreja, um hospital e uma escola. Na verdade, eram duas escolas. Cada colônia, eram duas colônias, cada colônia tinha uma escola primária. Isto em 1952 já se tinha um seminário Menos Simons. O seminário, na verdade, estava sob regência da igreja. Dentro desse seminário, não era para formação de padres ou de pastores, só que dentro desse seminário se ensinava a língua alemã e várias matérias religiosas, como tipo assim, introdução no Testamento Antigo, introdução no Novo Testamento, a ética cristã e várias outras. E essas matérias da Bíblia eram dadas em língua alemã.
Então, até praticamente agora, todos os colonos aqui dentro da Colônia Nova ainda falam o alemão. Na verdade é o seguinte, na Alemanha existem muitos dialetos, e o nosso dialeto que nós falamos aqui na Colônia Nova é um dialeto do norte da Alemanha, chamado Plotitsch. Só que os cultos nossos e as reuniões oficiais da comunidade ou dos clubes, nós fazemos em língua alemã, sim, alemão clássico. O alemão clássico já é bem diferente do nosso dialeto que nós falamos. Eu tive o privilégio de estudar, fazer todo o meu estudo aqui dentro da comunidade Colônia Nova. Na minha época tinha até o segundo científico. No primeiro e segundo científico nós ainda estudávamos a história da língua alemã, a história da Bíblia e a história da comunidade, tudo em língua alemã. Só depois, para fazer o terceiro científico, hoje é segundo grau, na época se chamava científico, eu fui para Bagé e depois, mais tarde, eu saí para Minas Gerais para fazer a minha faculdade. E tive depois a oportunidade de estudar na Alemanha por vários períodos, fazendo cursos de especialização. Aqui dentro da Colônia Nova, hoje nós não temos mais a escola particular. Com o surgimento da nossa prefeitura, o município de Araçiguá se emancipou e saiu fora de Bagé. Aí então se entendia que o ensino era de responsabilidade das prefeituras e era de graça, e o nosso colégio aqui era pago. Então a turma ainda tentou por muito tempo ficar com o nosso colégio. Tentamos 1 ano, 2 anos, mas cada vez mais alunos migraram para a escola estadual, ou municipal no caso, e tivemos que fechar a nossa escola. Com isso aí nós perdemos bastante. Perdemos cultura, porque além de nós ensinarmos nas nossas escolas vamos dizer assim, a tabuada de ler e escrever, a gente também, os nossos professores, todos eles eram educadores. Eles ensinavam os princípios básicos da vida. Isso era muito importante e isso nós perdemos. Por outro lado, é o seguinte, como nós somos evangélicos, os nossos professores, todos eles eram cristãos e ensinavam os princípios bíblicos na escola. E isto é muito importante e isso nós perdemos. A nossa escola hoje não existe mais, os nossos alunos estão frequentando as escolas, alguns até vão a Bagé, em escolas particulares, mas aqui dentro da comunidade nós não temos mais. Outra coisa que a gente está perdendo gradativamente é a fala da língua alemã. É que os nossos meios de comunicação, televisão, o nosso dia a dia no serviço, no trabalho, é tudo em português. Então, cada vez mais a língua alemã está se perdendo. Achou?